Olá, tudo bem com você? Vamos falar neste vídeo sobre a segunda fase de desenvolvimento sexual infantil. Essa fase se caracteriza pela busca de segurança psicológica de posse, dominação do ter, do reter. Mas vamos entender essa fase desde o início. Como que a criança interpreta esta fase e as consequências que pode acontecer, que pode ter na vida adulta. A fase anal, ela tem início por volta do segundo aninho de vida da criança. Dizemos que é quando a criança, na verdade, sai da fralda. Nesta fase, a zona erógena anal ganha grande importância libidinal. A criança começa a estabelecer o controle dos esfíncteres, o que se transforma em uma nova fonte de prazer. A criança descobre que há matérias identificadas a princípio como partes do seu próprio corpo e que dele se desprendem as fezes. É natural que muitas dessas crianças desejam manipulá-las, coisa que a cultura se apressa em impedir. Um exemplo que podemos dar é aquela criança que está saindo da fralda e começa a usar o vasinho. E aí, de repente, chega um adulto e o adulto fala: olha, que cocô fedido, credo, que cocô feio. E a criança, ao escutar aquilo, ela começa a repetir: ai, credo, que cocô feio, que cocô fedido, que cocô nojento. E daí que nos chama a atenção. Qual é o primeiro produto que a criança produz? Aquilo que de fato saiu dela é o cocô. E aí, com esta frase que vem de um adulto, a criança aprende que aquilo que sai dela não é uma coisa boa, que é feio, nojento e fedido. Por isso que dentro de consultório sempre os psicanalistas orientam os pais para que mantenham ali uma certa harmonia com essa fase da criança, para que ela não carregue isso para a vida adulta. Não com relação ao cocô, mas com relação àquilo que sai dela, que é a interpretação da criança, é uma coisa feia, nojenta, né, e fedida. Então, ou seja, é aquela questão, né, onde os pais geralmente devem orientar os filhos para falar: olha, tchau, cocô, até mais, cocô, para que ela entre em harmonia com aquilo que ela está produzindo. E ela vai poder passar, assim, bem melhor nesta fase. As fezes, elas adquirem para a criança um grande valor, como vimos. Vem de dentro do seu próprio corpinho, sendo vistas, né, como uma extensão do mesmo. Além disso, proporcionam prazer ao serem produzidas e evacuadas. A zona anal é fonte de grande excitabilidade. E para tirar proveito do prazer proveniente dessa parte erógena do corpo, a criança também retém as fezes, para que o acúmulo e a expulsão lhe deem a sensação prazerosa. Entendemos aqui o que é a fase anal. Vamos entender agora sobre a organização dessa fase, o ato de reter e também o de expelir. A boa organização na fase anal, ela vai exigir dos pais atenção, brandura ao educar, orientação, cuidados com a higiene após defecar, incentivo para ter prazer no ato de defecar, desenvolvendo naturalmente para que a criança tenha o controle do esfíncter. Ao expelir as fezes ou a urina sem inibições, ela vai produzir, né, o que chamamos do sadismo normal, ou seja, prazer em colocar para fora e destruir aquilo que não serve mais. É uma agressividade normal na fase adulta. E o reter? O reter por vontade própria produzirá a necessidade normal de dominação, ou seja, a posse, o reter para si. Do que estamos falando? O egoísmo e os ciúmes na dose adequada. Outro ponto importante para a gente destacar é sobre o excesso de higiene, ou também caso ocorra traumas nesta fase. O que poderá acontecer? Poderá produzir uma fixação na fase anal. Caso alguém humilhe a criança por ter defecado na roupa, como também pela falta de cuidados com a higiene
após defecar, ou pelo impedimento de fazer, o xixi ou o cocô, quando a criança está com vontade, ou ainda pelo fato do adulto, aquilo que eu comentei antes, achar nojento as fezes, o cheiro, onde na vida adulta poderá haver consequências pela fixação na fase anal. E como que isso acontece? Caso a criança desenvolva traumas ligados ao impedimento de expelir, ela poderá desenvolver uma personalidade fixada na necessidade crônica de agredir, como uma forma de defesa, de livrar-se daquilo que foi considerado para a criança naquela época desagradável. Uma vez que o prazer ficou reprimido pela humilhação, pela violência dos adultos ou pelo preconceito em relação a tudo que se assemelha à sujeira. Se a criança não superar emocionalmente a fase anal, poderá manifestar cronicamente na vida adulta a mesquinhez, que é aquela pessoa que você fala que ela é uma pessoa avarenta, Ser extremamente possessivo, ter sentimentos ali de dominação e tudo isso em excesso. Falamos nesse vídeo sobre o desenvolvimento da fase anal, bem como a boa organização com o ato de reter e expelir, e as consequências também na vida adulta de maus tratos gerados nesta fase. No próximo vídeo iremos falar sobre a fase fálica. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um abraço e até o próximo vídeo.